Para quem busca uma vida saudável, as frutas são grandes aliadas, não são? Mas já que a gente está na quarentena por conta do coronavírus, que tal plantar em casa em vez de comprar no supermercado, na feira? O que você acha? Para dar algumas dicas preciosas sobre o assunto, eu recebo aqui na nossa casa o paisagista e professor Otávio Alves. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E é bom demais, não é? A gente plantar Sim. as nossas frutas, as nossas plantinhas, os nossos temperinhos. A gente sempre gosta de falar aqui, viu, professor? Sim, sim. E o que você trouxe pra gente? Quero saber. O que tem aqui? Na verdade, eu trouxe as árvores frutíferas que são mais comumente plantadas nas residências aqui na nossa região, né? São algumas árvores frutíferas que são da nossa Mata Atlântica, temos também da região amazônica e aquelas que vieram de outras regiões, mas se adaptaram bem ao nosso clima. Então, quem quiser plantar pode trazer que vai dar super certo. Vai dar super certo. Essa daqui o que é? Essa é uma carambola doce. Carambola doce. Isso, ela é natural da Ásia, mas por conta de ser de uma região próxima de trópicos, ela também se adaptou bem ao nosso tipo de clima. Então, é uma boa pedida para suco, até para fazer ingestão mesmo. Tem em casa, eu sou apaixonado por carambola, então eu sempre deixo ela como uma dica preciosa. E essa daqui? Essa, na verdade, é a acerola, também muito conhecida por todos nós, né? Muita gente pensa que ela é uma planta brasileira, mas ela não é. Eu sempre pensei. Justamente. Muita gente diz assim que ela é uma planta da América Central ou da América do Norte. Existe essa contradição. Ela é do continente americano, mas ela não é natural da nossa fauna. Mas ela, como as outras, se adaptou muito bem, tem uma frutificação constante, né? Essa é a vantagem. E às vezes elas ficam até nos canteiros das cidades. Por exemplo, em Taubaté tem várias ruas que tem acerola ali na calçada, por exemplo. Sim, eu acho muito legal. Essa outra bonitona, tá cheia. Essa aqui? É. Essa aqui é a minha grande paixão, né? Que é a jabuticaba. Essa é natural da Mata Atlântica e por isso a gente até recomenda que quem está na nossa região do Vale do Paraíba, quem se encontra aqui nessa região litorânea, região de serra, a gente pode plantar que ela vai desenvolver bem por conta da umidade, por conta do tipo de solo. Então a gente não vai ter grandes problemas e a frutificação pode fazer licor, né? A fruta é uma delícia. Então, demais. E essas duas que estão aqui em cima? Essa aqui, na verdade, é uma que muita gente da turma mais nova não conhece tanto, mas essa aqui remete ao tempo da minha avó. Eu lembro que tinha no quintal dela a uvaia, também é natural da Mata Atlântica. Quem não lembra muito bem é uma frutinha amarela, bem docinha, o suco dela é maravilhoso, mas ela foi de certa forma se perdendo, as pessoas não foram dando tanta ênfase para ela e não é uma fruta que você encontra no supermercado, né? Dificilmente você vai conseguir encontrar. E essa que eu trouxe para vocês aqui é o açaí. O açaí! Adorei! Então vamos lá, o que a gente pode ter em casa? Qualquer uma dessas? Qualquer uma dessas. E o que a gente tem que ficar atento quando a gente vai plantar a nossa própria árvore frutífera? Justamente. Primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente tem um ambiente adequado para essa árvore frutífera. Não adianta eu querer colocar essa planta e eu não disponho, por exemplo, de um ambiente com bastante iluminação. Até porque as árvores frutíferas, para elas terem essa frutificação com qualidade, elas precisam dessa iluminação. Se não a tiverem, elas vão comprometer os seus frutos. Compromete também a sua florada, né? Que vem antes da frutificação. Mas daí você não vai ter aquela planta com aquilo que você deseja, que é o fruto. E estar num lugar bem iluminado não significa tomar sol o dia inteiro. Ou sim? Não. Assim, ela precisa do sol, o sol é importante, mas é bom a gente saber que a gente precisa adequar e sentir a realidade da planta até que ela tenha uma maturidade para enfrentar essa questão da insolação. Eu trouxe até um exemplo para mostrar para você aqui de uma planta jovem que sentiu um pouco por conta do sol. Não sei se todos conseguem ver, mas as folhas delas estão sentidas. Sim. Ela precisa da iluminação constante, mas a exposição, nós colocamos ela para fazer uma exposição direta no sol e ela sentiu. Porque ela ficou amareladinha. Justamente. Então, o ideal agora é que faça uma poda, a gente vai chegar e replantar ela para que ela tenha mais vitalidade e ela possa dar continuidade no seu processo de crescimento. Que demais! E o que eu tenho que estar atento? Como tem que ser essa terra? Por exemplo, eu posso plantar em vasos assim?
Pode. Na verdade, isso aqui são vasos temporários. Ela vai viver muito bem durante esse período, mas quando ela precisar o seu processo de crescimento, ela começa a sentir e vai repassar isso para suas partes mais extremas. As suas folhas vão começar a sentir. Ela está dizendo para você, estou amadurecendo preciso continuar meu crescimento. Então, a gente vai buscar um vaso que seja ideal. Se a gente for plantar no vaso, ele tem que ter no mínimo 60 litros. Vasão. Justamente, bem grande. Se for um vaso pequeno, ela frutifica? Sim. Porém, compromete a progressão dessa frutificação. E o fruto não vai ter tanta qualidade. Boa. Então, existem algumas dicasinhas, principalmente no tamanho do vaso, que são essenciais. Gostei da ideia. O que você trouxe aqui pra gente? Eu trouxe aqui pra gente fazer o plantio da nossa jabuticabeira. Eu trouxe um pouco de composto, que a gente chama de composto de minhoca, que é uma terra preparada com compostos orgânicos e tem bastante minhoca nela. Eu trouxe aqui um pouco de argila expandida, que usa no fundo do vaso para a gente fazer a drenagem. E uma terra vegetal de excelente qualidade. Ponto. É o que a gente precisa para ter uma árvore com bastante vitalidade, com bastante saúde. Legal. E aí, pra gente plantar essa árvore, sentir que ela tá precisando de mais espaço. Se eu tenho na minha casa, como plantar no chão, ok? Sim, ok, tranquilo. O chão também, é bom a gente sempre ver se esse espaço, eu não vou estar fazendo nenhum incômodo no processo de construção, através das raízes dessa planta, se eu não vou causar algum desconforto com o vizinho, né? Às vezes a calçada vai gerar algum prejuízo. Mas se esse espaço está disponível, plante, porque para a árvore vai ser muito melhor. O ideal é que você mantenha sempre o topo dessa árvore com no máximo 2 metros, 2,5 metros, para que você tenha sempre acesso a essa frutificação e todos os nutrientes sejam bem distribuídos entre elas, para que a resposta dessa árvore seja de muitos anos, podendo atender essa necessidade, né? Podendo atender essa frutificação. E a gente tem época boa para plantar ou não? Na verdade, quem trabalha com as plantas, que vive disso do plantio de muda, eles vão escolher os períodos onde elas não estão frutificando para fazer esse plantio, né? Contabilizando um determinado período para que eles possam fazer a retirada desses frutos. Para a gente que está em casa, qualquer época é época. Você sentiu a necessidade, vai mexer com a sua plantinha, toma os cuidados necessários, muito carinho, e ela vai viver de uma maneira que vai somar muito na nossa vida. Eu sempre falo, meus filhos às vezes brincam comigo e dizem assim, pai, o que você está conversando com as plantas? Eu tenho esse hábito, tratá-las com carinho, porque elas são seres vivos. E é importante que a gente dê essa reciprocidade para que ela dê para a gente também tudo aquilo que a gente quer dela, né? Com certeza. Lembrando sempre, né? Eu fiz uma pergunta para ele antes, quando a gente for podar, nunca quando ela estiver com frutinha. Nunca. Porque, na verdade, todos os nutrientes estão indo para abastecer essa fruta. Então, quando você faz essa poda e ela está com frutas, você está comprometendo a vida dessa planta, porque ela está mandando mais nutrientes para os seus extremos e para essas frutas. Então, você espera acabar essa frutificação e faz a poda. A poda é uma das regras para a vitalidade das plantas. É muito importante que faça uma poda regular. É que nem a gente cortar o cabelo, né? Sim, precisamos cortar. Justamente. Ótimo. Lembrando que ele falou dos vasos que a gente pode ter em casa, quem mora em apartamento pode ir pelo vaso, mas que ela começou a crescer demais, a gente tem que ir trocando de vasos, né? Justamente. O de 60 litros vai atender, vai fazer uma delimitação que não compromete a estrutura dessa árvore. Então, se você já plantou de 60 litros, você tem árvore para toda a estrutura de vida dela, desde que você faça uma adubação constante, desde que você tenha cuidado com essa rega e que ela esteja também no local ideal de iluminação. Hoje a gente está falando de água. Quanto de água a gente precisa pôr todos os dias? Como funciona? A árvore frutífera, ela precisa de bastante água para o seu crescimento, né? Isso é uma das premissas desse tipo de planta. Mas eu sempre brinco o seguinte, a regra do dedinho. Você colocou, pode ser um palitinho, pode ser o dedinho, colocou, tem umidade? Ela não está precisando de água naquele momento, ela tem o suficiente para essa terra poder abastecer ela. Porque muitas vezes a pessoa acaba matando também a planta por excesso de água. Sim. Então, na dúvida, eu sempre falo, existe uma regra sim, bastante água para ela, mas sinta. Veja como que está o solo onde ela está, plantada,
para você não cometer o erro do excesso ou da falta. Adorei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Gui gravar com você, pro nosso Instagram, como que a gente faz esse processinho aqui, para você fazer para as pessoas ficarem de olho no nosso Instagram, pode ser? Joia, lógico, com prazer. E eu já te agradeço desde já por ter vindo, respondido várias coisas pra gente aqui e já te convido a voltar, pra gente colocar mais mão na massa e pra gente plantar várias coisas por aí. O que você acha? Eu topo total. É um prazer muito grande estar aqui e fico muito feliz com esse convite. Ai, que bom, já adorei. A gente adora planta aqui no Santa Receita, as pessoas gostam muito. Então o Gui vai gravar com ele, ó, um videozinho, falando algumas coisinhas pra vocês, vai mostrar esse processinho aqui, ó, exclusivo pra você que tá no nosso Instagram. Então, @programa Santa Receita Oficial. Gostou? Quer saber mais? Então aproveita e entra no Instagram, que é Clorofila 718, isso mesmo? Isso mesmo. Clorofila 718. E no YouTube também, Clorofila com você. Ai, adorei. E o Facebook, clorofila.nanatureza. Natureza. Adorei, seja bem-vindo à nossa casa, obrigado. viu? Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bom.